A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 9 e versículo de número 35 ao 38, que vai nos dizer assim: Ouvindo Jesus que eu tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Jesus se manifestou para este cego de nascença. Jesus revela-se aqui a ele, irmãos, depois dele ser expulso da sinagoga. Muitas vezes, portas vão se fechar na nossa vida, pessoas vão sair da nossa história, muitos lugares não vão nos caber mais, mas é para que o Senhor se manifeste para nós de maneira especial. Enquanto este homem estivesse na sinagoga, ele não conseguiria saber quem Jesus era verdadeiramente. Ele precisava ser expulso daquele lugar, aonde os religiosos, os fariseus, não aceitavam o testemunho de Jesus. Porque se alguém testemunhasse sobre Jesus na sinagoga, se alguém falasse a respeito de Jesus, crendo no que Jesus fazia, era expulso de lá. Muitas vezes, irmãos, vamos ver portas se fechando na nossa vida, isso mesmo. Parentela, pessoas que a gente gostava, tinha apreço, se afastando. E muitas vezes vamos nos entristecer. Por quê? Porque vamos pensar que estamos sozinhos. Mas são nesses momentos em que a gente pensa que está sozinho que o Senhor se revela para nós. Declare comigo: eu creio que Deus vai se revelar para mim neste momento. Eu creio que Deus vai se revelar para mim neste momento, porque esse homem deu testemunho de Jesus, porque ele começou a falar ali do que Jesus havia feito na vida dele, porque Jesus, irmãos, trouxe a visão para este homem que era cego de nascença. Só quem tem um encontro verdadeiro com Jesus sabe o que Jesus fez em sua vida. E ele sabia. E ele não ia negar a Jesus diante daqueles religiosos, porque eles queriam. E por isso a Bíblia vai nos deixar bem claro, por ele dar testemunho de Jesus, que ele foi expulso, que ele precisou sair da sinagoga. Mas naquele momento ali, irmãos, em que ele foi expulso, quando Jesus ficou sabendo do que havia acontecido, Jesus se encontrou com ele. Quando você é rejeitado, quando portas se fecham na sua vida, quando por amor de Jesus muitas pessoas passam a te odiar, são nesses momentos em que o Senhor marca um encontro contigo e se revela para você de maneira extraordinária. Aleluia! Declare comigo: eu creio que Jesus vai se revelar para mim de maneira extraordinária e não tardará. Eu creio que Jesus vai se revelar para mim de maneira extraordinária e não tardará. Irmãos, quando Deus tem um grande propósito na nossa vida, muitas vezes Ele vai nos separar. Ele vai tirar pessoas da nossa história que a gente não vai entender. Ele vai tirar a gente de lugares que a gente não vai compreender, lugares que a gente pensou que seria a nossa vida inteira naquele lugar. Deus vai lá e tira. Deus vai lá e remove, porque Ele tem algo para te revelar, porque Ele tem algo para fazer na sua vida e tem lugares que não lhe cabem. A mente dos fariseus, dos judeus, estavam fechadas para Jesus. Não tinha possibilidade de Jesus se revelar para este cego de nascença dentro da sinagoga. Então Deus permitiu que ele fosse expulso, para que ele pudesse viver uma experiência com Jesus. Às vezes, Deus vai permitir algumas pessoas te expulsarem, você sair de lugares, portas se fecharem, para que Deus possa se manifestar para você, para que você possa viver o sobrenatural com Deus. Você lembra quando o Senhor também chamou Abrão? O Senhor disse: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus tinha algo grande para fazer na casa de Abrão. Deus tinha algo grande para revelar, mas aonde ele estava tinha limitações que não podia fazer com que o propósito de Deus acontecesse. Então Abrão precisou sair. Como aqui no caso deste cego de nascença, ele precisou sair da sinagoga para que ele pudesse ver a manifestação do poder de Deus. Lugares, irmãos,
que vão diminuir o propósito de Deus na nossa vida, lugares que não suportam o que Deus tem conosco, Deus vai nos tirar, pessoas que não estão compatíveis com a obra que Deus tem designada na nossa vida, Deus vai remover. Porque é melhor, irmãos, estar com Deus. É melhor você ter Deus ao seu lado do que ter muitos e não ter Deus. Lembre-se que quando o Senhor, Ele tira você de alguns lugares, quando o Senhor fecha algumas portas na sua vida, quando o Senhor mesmo limpa a sua história, é porque Ele tem um grande plano na sua vida. É porque Ele tem algo grande para manifestar através de você. Este homem tinha vivido algo sobrenatural. E o testemunho dele impactaria muitos. O Senhor tinha algo, irmãos, para fazer na história deste homem. O Senhor não queria somente que ele tivesse uma cura física, mas o Senhor queria que este homem conhecesse a ele como o Messias, como aquele que veio para buscar e salvar o perdido. O Senhor não queria somente dar uma cura física e deixar este homem seguir a vida dele, não. Este homem precisava conhecer quem curou a ele. Você precisa conhecer mais de Jesus. E é por isso que Ele está fazendo algumas mudanças na sua vida. É por isso que Ele está fazendo algumas coisas que você não está entendendo. Ele está dizendo para você, é para que eu possa me apresentar para a sua vida. É para que eu possa manifestar a minha glória na sua história. Irmãos, quando Deus quer se manifestar para nós, Ele vai nos reservar muitas vezes, Ele vai nos esconder. Ele vai tirar pessoas, Ele vai tirar distrações, e Deus está dizendo, deixa eu tirar tudo. O que é hoje que está impedindo de você viver a manifestação do poder de Deus? Aqui no caso deste cego de nascença, era estar na sinagoga, porque os judeus e os fariseus não acreditavam em Jesus como Messias. Então, aquele lugar, irmãos, queria limitar o poder de Deus. Então, ele precisou ser expulso, ele precisou sair. O que é que você precisa retirar da sua vida? O que é que você precisa expulsar da sua história? O que é que você precisa deixar Deus expulsar da sua vida? Muitas vezes, irmãos, nós estamos para viver grandes propósitos de Deus, mas não vivemos porque não deixamos Deus limpar a nossa vida. Não vivemos porque temos medo do novo. Não tenha medo da novidade. Não tenha medo daquilo que Deus tem para te revelar. Jesus quer se revelar para você. Só que para Jesus se revelar para a gente não é da nossa forma, não é do nosso jeito. Ele vai limpar a nossa vida. Ele vai tirar pessoas da nossa história. Ele vai fechar portas na nossa vida. Ele vai mudar a gente de lugar. E Ele vai fazer o que for preciso. Mas o que importa é que você vai ter um encontro com Ele. Este homem conhecia Jesus, irmãos, que havia curado a ele. Mas ele ainda tinha dúvidas a respeito de quem era Jesus. E o Senhor está dizendo, eu quero me manifestar para você, para que você não tenha mais dúvidas, porque você ainda tem algumas dúvidas. Tem algumas situações que você sabe que dentro de você ainda tem alguns questionamentos, e Deus está dizendo, eu quero que estes questionamentos caiam por terra. Você não terá mais dúvida de quem eu sou na tua vida, por isso eu estou reservando você. Por isso eu estou tirando você de alguns lugares e marcando um particular contigo. Declare comigo, eu creio que chegou o tempo de um particular meu com Deus. Eu creio que chegou o tempo de um particular meu com Deus. Deus agora vai se manifestar para você de maneira clara. E Ele está dizendo para você, não haverá mais dúvidas de quem eu sou. Não haverá mais dúvidas do que eu tenho contigo, porque chegou o tempo de um particular, pois eu tenho um grande propósito para revelar para você. Este homem havia recebido a cura, mas precisava saber quem era o Filho do Homem. Precisava saber quem era o Messias. Precisava contemplar. O próprio Jesus fez questão aqui de se revelar para este homem. Ele não quis deixar sombra de dúvidas. Ele mesmo queria manifestar quem ele era para este cego. O Senhor quer se manifestar para você para que não haja sombra de dúvidas, para que você saiba quem Ele é na sua história, que foi Ele quem te escolheu, que foi Ele quem te chamou e que Ele tem coisas grandes na sua vida. Você vai ver aqui no versículo de número 17. De novo perguntaram ao cego,
Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Ou seja, aquele homem achava que Jesus era profeta, mas ele ainda não o reconhecia como o filho do homem. Foi tanto que Jesus perguntou no versículo 35, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no filho do homem? Ou seja, Jesus, ele aproveitou ali o que havia acontecido, né? Aquele homem ter sido expulso da sinagoga, e ele quis se apresentar para ele e perguntou: você crê no filho do homem? A resposta dele foi: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ou seja, viveu milagre. Jesus fez ele enxergar, porque este homem, irmãos, ele era cego de nascença, mas nós observamos que ainda havia dúvidas nele. Ele precisava que Jesus se manifestasse de maneira mais clara. É como tem pessoas que estão me ouvindo agora. Você tem experiências com Jesus, Jesus lhe chamou, você sabe que Jesus lhe salvou, lhe curou, lhe purificou, fez milagres acontecer na sua vida, mas você precisa de um particular com Deus. E é por isso que Deus está permitindo a sua vida ser transformada do jeito que está sendo. É por isso que o Senhor está permitindo algumas limpezas na sua história para um tempo de particular, para que Ele possa te mostrar quem Ele verdadeiramente é. Tem experiências, irmãos, que não dá para a gente viver em público. Tem experiências que não dá pra gente viver no meio de todo mundo. Tem experiências que não dá para a gente viver diante daqueles que estamos. Não, nós temos que sair de alguns lugares. Nós temos que deixar algumas pessoas irem quando Deus quiser tirar. Nós precisamos compreender que Deus tem os propósitos dele que são diferentes dos nossos. Jesus tinha um propósito aqui de se manifestar para este homem, por isso ele foi expulso. Pode ser doloroso o processo de você não entender, porque algumas rejeições, porque algumas portas fechadas, porque algumas pessoas saíram ou estão saindo da tua vida ou sairão. Mas eu quero lhe dizer que o propósito é muito melhor. O propósito de Jesus, irmãos, era muito melhor do que aquilo que os fariseus, que os judeus poderiam trazer para aquele homem. O propósito de Jesus sempre será o melhor. O que Jesus tem para fazer na sua vida sempre vai ser o melhor do que aquilo que as pessoas que estão na sua história, que ele vai tirar, podem fazer por você. Por isso, seja alguém que deixa o Senhor se revelar para você da maneira que ele quer. Versículo 37. E Jesus lhes disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Ou seja, Jesus se apresentou para ele aqui de maneira muito clara, dizendo: agora você pode me contemplar. Agora você pode me ver, não somente com os olhos físicos, mas também com os espirituais, porque eu me apresento para você. Irmãos, Jesus escolhe a quem ele vai se apresentar, não é para todo mundo que ele se apresenta. Não é todo mundo que tem esse privilégio que este cego aqui teve. Você vai ter um grande privilégio, porque o Senhor está te levando para um particular, para que ele possa se apresentar para você de maneira especial, para que você possa ter experiências com ele profundas. Aleluia. O Senhor, ele diz para você: a partir de agora, você vai fazer como Jó. Jó disse: eu conhecia de ouvir, agora os meus olhos veem. A mesma coisa foi este cego. Este cego ouviu falar de Jesus, este cego ouviu a voz de Jesus, este cego viveu milagres da parte de Jesus, mas faltava os olhos dele contemplarem, faltava ele ter uma experiência mais profunda. E o Senhor está dizendo: a experiência profunda que estava faltando na sua vida, eu estou trazendo, como eu trouxe para a história deste cego de nascença. Eu estou limpando a sua vida, eu estou tirando você de lugares, eu estou movendo muita coisa aí na sua história, porque eu quero me apresentar para você. Declare comigo: eu creio que Jesus se apresentará para mim e eu vou contemplá-lo. Eu creio que Jesus se apresentará para mim e eu vou contemplá-lo. Você vai contemplar a Jesus pelos olhos da fé. Você vai ver o Senhor de maneira extraordinária. Você vai ter experiências com ele que ninguém roubará de você. A partir deste momento, irmãos, ninguém roubaria daquele homem o que ele havia visto, o que ele havia compreendido. A experiência que o Senhor vai trazer para você, ninguém vai tirar da sua vida, ninguém vai tirar da sua história. Versículo 38. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Ele acreditou porque ele contemplou. Foi como Jó, né? Jó disse que conhecia de ouvir e agora os olhos dele viam. Por quê? Porque aquilo que os olhos contemplam, irmãos, a mente guarda. Acabou.
A mente de Jó guardou a experiência que ele teve com o Senhor. Foi necessário uma limpeza também na vida de Jó. Foi necessário muitas coisas saírem. Jó não entendeu aquele processo. Tem processos que a gente não entende. Como este cego aqui também foi expulso da sinagoga. Ele não entendeu. Mas o Senhor permitiu tudo acontecer para que houvesse manifestação do poder de Deus na vida destes homens. Assim é na sua história. Para ter experiências com Deus, irmãos, vamos precisar passar por fases. Vamos precisar passar por portas fechadas, dificuldades, perdas. Mas depois você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena porque as experiências que eu adquiri com o Senhor, ninguém tira de mim. Eu não conheço ele somente de ouvir. Agora os meus olhos contemplam. Eu tenho experiência com este Deus. Eu creio, Rabacandaraia, naquele que se apresentou para mim, naquele que limpou a minha história, me tirou de lugares, permitiu algumas coisas saírem da minha rota para que eu pudesse viver com ele o extraordinário que ninguém pode tirar de mim, irmãos. Quando Deus nos dá experiências com ele, ninguém pode roubar isso da gente. É por isso que o inimigo, ele não quer que a gente viva experiências com Deus. É por isso que muitas vezes, durante o tempo em que a gente vai ser expulso, que pessoas vão sair da nossa vida, que nós vamos precisar deixar Deus expulsar algumas pessoas da nossa história. É um tempo que a gente não entende muita coisa. Muitas vezes vai vir sobre nós a vontade de parar, a vontade de desistir, como se não estivesse valendo a pena permanecer. Mas a palavra de Deus para você hoje é permaneça. Permaneça mesmo que você não entenda trabalhar a limpeza de Deus. Tudo que está acontecendo, Deus hoje te explica para que ele possa se manifestar para você. Porque o Senhor, ele escolhe, irmãos, como se manifestar. Ele escolhe os momentos de dificuldade. Ele escolhe os momentos em que a gente pensa que as coisas não têm jeito, que as coisas não estão fluindo, que nada está fazendo sentido para que ele possa se manifestar para a nossa vida. Jesus se revelou ao cego de nascença. Aquele homem não só tinha milagre, mas agora tinha experiência. Você não vai ter só testemunho para contar. Você vai ter experiência com Jesus. Você vai dizer que você o contempla. Você vai dizer que você tem convicção da sua fé, porque você viu ele se manifestando para você pelos olhos da fé. Declare comigo, eu creio que Jesus se manifestará para mim pelos olhos da fé. Eu creio que Jesus se manifestará para mim pelos olhos da fé. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Pai, é bem verdade que nem sempre vamos compreender o teu trabalhar, nem sempre vamos compreender, Pai, as tuas rotas, as mudanças, Pai, os lugares, Pai, que o Senhor vai nos tirar, as pessoas que o Senhor vai remover da nossa vida. Ah, Senhor, nem sempre vamos entender os teus planos, mas sabemos que toda mudança, Pai, que o Senhor faz é para melhor. E principalmente esta mudança que está acontecendo, que é para a manifestação do teu poder, é para que o Senhor possa se revelar de maneira extraordinária, como só o Senhor sabe se revelar. Obrigada, Senhor, porque pessoas aqui vão ter experiências tão profundas contigo, que elas não terão mais dúvida de quem o Senhor é na vida delas, Pai. Porque são pessoas aqui que já viveram milagres, viveram respostas, mas precisam ter um encontro verdadeiro contigo. E o Senhor está dizendo, eu estou permitindo a solidão, a solitude, para que você possa ter comigo experiências, para que eu possa me manifestar para você de maneira sobrenatural, para que eu possa te fazer viver o impossível. Você vai dizer como Jó, eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora eu tenho um nível de experiência profundo contigo. Obrigada, Senhor, obrigada porque o nível de experiência vai se aprofundar. Obrigada, Senhor, porque os homens podem rejeitar, podem expulsar, mas o Senhor abraça, o Senhor se revela, o Senhor manifesta a sua glória a homens falhos, imperfeitos e pecadores, Pai. Há pessoas que o ser humano não escolheria, o Senhor escolheu para se revelar como o Senhor fez com este cego de nascença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu e com certeza, Pai, não tardará do Senhor se manifestar e se revelar para nós. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo,
O Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho, Senhor, que haja resposta para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Eu te peço também que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, meu Senhor, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo e falando melhor aos corações dos teus filhos, meu Deus. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço e te agradeço crendo, meu Senhor, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele vai se revelar para você. Mesmo que você não compreenda as mudanças de rota, as limpezas na sua vida, os lugares que você tem sido expulso, as pessoas que Deus tem removido da sua história, Ele está dizendo tudo o que está acontecendo na sua vida. É porque eu, o Senhor, quero me manifestar para você de maneira diferente. Muitas vezes tem lugares que não vão caber os propósitos de Deus na nossa vida e por isso Ele vai nos retirar e Ele vai retirar pessoas também da nossa vida que não cabem naquilo que Ele reservou para a nossa história. O que importa é que Ele quer se revelar, não importa o que Ele está tirando, não importa o que Ele fará, o que importa é a experiência que você terá com Ele a partir de agora. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo e essa experiência com Jesus para a sua vida, declare amém.